Bom, boa noite a todos. Tá todo mundo bem? Vamos começar mais uma live aqui do nosso espaço. Vamos ver se a gente consegue transmitir alguma coisa que a gente consegue canalizar um pouco, né? Trazer de cima pra gente, que a gente está muito necessitado esses dias, né? A gente está aí com bastante movimento na Terra e bastante coisa para se pensar, né? Pandemia, guerra, enfim, né? Aumento do combustível, né? Aumentou hoje, acho. Então, é só problemas que nós estamos tendo, né? Então, vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa sobre que dê algum alento para a gente, né? Quer falar alguma coisa? Introduzir? Não? Pode falar, tá. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, né? Já tem uns dias, e eu li uma passagem que eu achei interessante e eu gostaria de falar. É só um versículo da Bíblia, que é uma epístola de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 29. Eu vou ler só esse versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu vou ler de novo, porque às vezes a gente se perde. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso é uma epístola de Paulo aos Efésios, né? Uma carta, né, que ele fez ao pessoal que morava em Éfeso na época. Ele escreveu várias cartas e todas elas muito cheias de ensinamentos, né? Eu queria lembrar para vocês, fazer uma pergunta para vocês, né, para quem está assistindo, responder mentalmente, né? Como é que Jesus transmitiu o amor dele? Como é que ele transmitiu as ideias dele? Como é que ele transmitiu tudo aquilo que ele veio trazer de Deus para a Terra? Como que Jesus fez isso? Vamos pensar, não precisa responder, porque eu não vou perguntar um por um como fez a Simone, mas cada um pensa mais ou menos o que ele fez. Bom, primeiro que vem na cabeça da gente, a primeira coisa que vem na cabeça é os milagres, né? Jesus fez diversos milagres, o primeiro, inclusive, milagre que ele fez, que na Bíblia consta, né? Quando a mãe pede para ele transformar água em vinho, né? Naquele casamento, naquelas bodas. Foi o primeiro milagre atribuído a Jesus na Bíblia, né? Essa é a primeira coisa que a gente lembra, né? Jesus fez diversos milagres e deve ter feito muito, muito mais do que está no livro sagrado. Com certeza ele fazia diariamente. E qual foi a outra maneira que Jesus trouxe a bondade de Deus, a bondade do ser maior, como cada um quer chamar, ou a bondade da energia superior para a Terra? De que outra maneira ele trouxe? Falando. Jesus falava, Jesus fazia sermões, falava por palavras. Se vocês pegarem e ler o Sermão da Montanha, é maravilhoso, né? Jesus falou muito e muito bem, óbvio, era Jesus, né? Era a pessoa mais perfeita que já existiu. Foi através das palavras que ele trouxe o reino de Deus para a gente. Ele trouxe essa comunicação, essa ligação que a gente vai conseguir se a gente seguir o que ele falou para a gente. Ele trouxe para a gente essa ligação com o plano superior, né? Com a entidade maior. Então, o que Paulo, voltando aqui, o que Paulo falou aqui, né, na carta aos Efésios, né? Ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Torpe no sentido assim, né, de má, de ruim, né? Paulo fala isso explicitamente, né? E como é gostoso, né, gente? A gente vê uma pessoa, a gente encontra um amigo antigo, né? Viu? Você viu? O rapaz lá, a mulher separou, chifrou ele. Ou então encontra outra pessoa na rua, viu? Às vezes a gente tem até prazer em fazer esse tipo de falar, né? De chegar no muro com a vizinha lá. Viu, fulano? Você viu? Fulano ali caiu ali, se arrebentou, né? Como às vezes a gente tem esse certo prazer mórbido, né? Da gente falar essas coisas, né? Foi falado aqui antes da live, foi falado sobre a salvação. Uma das coisas que é importante para a gente, né? É a gente tomar cuidado com o que a gente fala, né? É importante isso. A gente quer ser alguém melhor, a gente quer obter essa salvação. Tem vários caminhos, né? Um deles, né, quer dizer, vários caminhos não, várias coisas, vários procedimentos que temos que fazer para conseguir isso. Um deles é tomar cuidado com as palavras, né? Tem uma história que é atribuída a Sócrates, provavelmente é verdade, não sei se vocês conhecem,
das três peneiras, né? As três peneiras de Sócrates, né? Chegou um discípulo de Sócrates, Sócrates, filósofo grego, né? Ensinava, tinha lá seus discípulos. Chegou um discípulo de Sócrates, da mestre. Eu vou contar uma coisa de um amigo seu. O Sócrates falou, pera um pouquinho. Né? Vamos passar o que você vai contar para mim pelas três peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai contar para mim é verdade? Olha, mestre, não sei, viu? Mas olha, estão falando, então já não passou. Não me conte. Né? Se for verdade, né? A segunda peneira é a peneira da bondade. Né? O que você vai falar para mim é algo bom, né? O que você vai me contar é uma coisa boa para mim, é uma coisa boa, não só para mim, mas é uma coisa boa que aconteceu. Olha, não é tão boa assim, né? O discípulo falou, não é tão boa assim. Bom, se não é tão boa, às vezes a gente precisa falar uma coisa que não é tão boa, né? Um pai, uma mãe, por exemplo, precisa contar uma coisa de um filho que está indo mal na escola. Isso não é uma coisa boa, né? Ele está contando sobre uma coisa ruim. Né? Então, essa peneira da bondade é no sentido assim de você será bom o que você vai contar, né? Nesse sentido. Né? Então, a primeira é da verdade, a segunda é da bondade e a terceira, que é difícil passar, é a da utilidade. Isso que você vai me contar é útil para mim? Se o discípulo ia contar, por exemplo, que um amigo dele tinha feito alguma coisa errada, tinha roubado alguma coisa, sei lá, isso é útil para eu saber? Não é útil para eu saber. É a vida dele, né? A gente tem que, né? Ou talvez seja útil, né? Mesmo caindo nessa última peneira, né? Você tem que ver se é útil, porque às vezes uma coisa ruim é útil para a gente, né? Por exemplo, ó, teu irmão ele pegou seu carro, você não viu, né? E bateu o seu carro. Isso é útil para você saber, né? Você falou, o que eu vou fazer agora? Eu vou socorrer meu irmão? Eu vou, né? O que eu posso fazer? Então, para passar nessas três peneiras não é muito fácil, né? Vocês repararam, primeira coisa, é verdade, né? Se você não sabe, já para. Você já não vai falar aquilo para frente, você não vai pôr essa palavra para frente, né? E se tem bondade envolvida nessa história, né? No exemplo que eu dei, por exemplo, se a mãe fala para o pai que o menino fez alguma coisa errada ou foi mal na escola, a bondade está ali em educar a criança. Então existe bondade, né? No que ela vai contar para o pai, apesar do que aconteceu não ser uma coisa boa. E no final, a utilidade, né? Então a gente tem que se policiar com isso, né? A gente tem que viver sempre, se a gente quer melhorar, se a gente quer chegar a ser salvo, se a gente quer chegar a evoluir, a gente tem que estar sempre cuidando disso. Não deixar, né, que más influências, muitas vezes vem na cabeça da gente, né? Parece que intuição de falar, né, fofocar, falar alguma coisinha, tal, então falar alguma coisa ruim, né, de uma pessoa sem motivo, né? Isso não é dentro do que Cristo nos ensinou, né? Eu tenho assim como exemplo, né, de vida, obviamente, o maior exemplo da minha vida é Jesus Cristo. Eu quero ser igual a Jesus Cristo. E eu vou ser igual a Jesus Cristo. Daqui 1000 anos, acho que não. Daqui a 10 mil anos, não sei se ainda. Daqui a 100 mil anos, não sei. Um dia eu quero ser igual a Cristo, né? Então, o que eu tenho feito ultimamente de uns anos para cá, né? Não é sempre que eu faço, isso é difícil fazer, principalmente quando você está com raiva, quando você vem aquele sentimento ruim, que a gente tem algum desgosto, tem alguma coisa que acontece de ruim na sua vida, né? Ou um problema do dia a dia, é meio difícil a gente pensar, mas o que Jesus faria que eu posso fazer igual nessa situação? O que ele faria? Eu gosto de falar, por exemplo, né, citar o exemplo quando Jesus chega no templo e vê os vendilhões. A história é que Jesus fica bravo, né, e chuta e derruba as mesas, né, e expulsa os vendilhões. Essa história é uma história humana, né? Eu acho difícil Jesus ter feito isso. Eu não estou duvidando da Bíblia, eu acho que isso aconteceu. Mas eu acho que é um pouquinho diferente. Eu acho que no meu modo de ver, Jesus não ia chegar a derrubar ninguém e sai daqui, isso aqui, não combina com Jesus isso. Jesus com certeza deu um sermão sério, firme e forte e falou tudo aquilo que estava acontecendo ali e solicitou que eles saíssem. Mas não com violência, né? Não como muita gente atribui com violência, porque Jesus era incapaz de fazer violência. Então esse é um exemplo que traz para a gente
né? Como falar, né? Gritando, é assim que a gente vai fazer, a maneira que a gente vai fazer é gritando. Muitas vezes a gente percebe numa pessoa que convive com a gente, no marido, a mulher, o companheiro, o filho, só pelo tom da voz que a pessoa está, a gente percebe se ela está bem ou não. Né? Às vezes a pessoa chega em casa, já chega, né, meio que falando alto e meio que, pô, calma, você não está legal. Né? Então o modo como a gente fala, a fala da gente, que era isso que eu queria, né, falar um pouquinho aqui, ela já mostra pra gente como a pessoa está. Né? Se eu começar a gritar aqui com vocês e falar que vocês aqui não aprendem nada, não sei o quê, né? Eu falo, ninguém aprende nada, né? Vocês vão achar o quê de mim? O que vocês vão pensar de mim? Pô, esse cara aí, pelo amor de Deus, né? Quem que ele acha? Primeiro, quem que ele acha que ele é? Né? Segundo, né? Pô, esse modo de falar, né? Mas a gente às vezes atura isso em casa, né? Atura por amor, atura por saber que é um momento ruim da pessoa, né? Mas quando é com a gente está fazendo esse tipo de coisa, a gente tem que se policiar. A gente tem que pensar, parar e pensar. Jesus faria assim? Né? Se eu fosse uma entidade muito evoluída, eu estaria reagindo dessa maneira? Né? Se um irmão de encarnação, digo, um semelhante, te fez algum mal, te tratou mal, né? Não tem motivo para você falar mal, para você divulgar aquilo. Né? A gente tem sempre que transmitir amor, passar pelas 3 peneiras, que eu acho que é muito importante. Só completando também, né? Voltando no início, quando se fala Jesus trouxe o reino, né, para nós. Além da fala, tudo, o exemplo. Então, sim, Jesus usou muito o exemplo. Então, ele era um exemplo, né? Então, todas as atitudes de Jesus na época, os ensinamentos, ele praticava, ele falava, né, pregava e praticava aquilo que ele estava falando, né? E às vezes para nós é complicado, porque a gente sabe como fazer, a gente tem o conhecimento do que precisa fazer, mas às vezes a gente não aplica. Não consegue, às vezes. Às vezes não consegue, às vezes dá aquela enrolada, né? E o tempo vai passando. Então, assim, nós tivemos umas palestras alguns meses atrás, acho que até anos, acho que foi, do Zayder, ele falava da água suja e da água limpa, né? O que seria as velhas energias e a nova energia. Então, a gente começar a desconectar, se desprender da maldade, começar a caminhar para o lado do bem. E para a gente fazer isso aí, a gente precisa aplicar a bondade nossa no dia a dia. Então, nós temos exemplos, né? O próprio grupo aqui tem o Ação de Amor, e o pessoal faz as refeições para os moradores de rua, o pessoal participa. É uma forma de praticar o amor. Ajudar, às vezes a dificuldade está no nosso vizinho. Nosso vizinho lá, às vezes, está passando uma dificuldade. A gente não para, não olha, não observa. Ou, às vezes, chegar no trabalho, uma pessoa não está muito bem, parar, conversar, dar atenção. Então, esses tipos de prática de amor, é você praticar o amor no dia a dia, todos os dias, o dia todo, 24 horas por dia. Você sentir amor pelo seu irmão, sentir amor pelo companheiro, pelos filhos, né? Tratar os seres humanos como deve ser tratado, né? Com amor, com sentimento. Então aí a gente começa a se desprender da maldade. E para a salvação acontecer, para que a gente consiga salvar, Jesus dizia que o amor, né? Ele veio e falou sobre o amor, a prática do amor. Então a gente precisa começar a praticar isso aí. Eu já falei, né? Vou até mostrar aqui, né? Já falei isso quando falei outras vezes aqui, né? Se a gente fizer isso aqui, ó, torcer, porque nem torce roupa, assim, torcer, o que sai daqui? O que sai? Uma palavra. Amor. Tudo isso se resume em uma palavra. Né? Tudo que Jesus fez, tudo que a gente tem que procurar fazer é amar. Amar incondicionalmente, como já foi dito aqui. Amar incondicionalmente aqueles que... Alguém já sentiu isso assim? Uma vez eu entrei aqui, já aconteceu algumas vezes comigo. Eu sentei ali, eu gosto de sentar ali por causa das minhas costas, tá? Porque ali essa cadeira, como eu tenho um sobrepeso, né? Essa cadeira ela curva muito para mim, né? E eu tenho problema de coluna, eu sempre sento ali. Eu sentei ali, comecei a olhar, estava mais cheio que hoje. Eu falei, nossa, como eu amo o Júlio. O Júlio estava aí aquele dia. Como eu amo ela, como eu amo a Priscila. Eu estava assim,
maravilhado. Eu olhava, eu amo a Neia. Eu amo. Tinha pessoas que eu olhei assim que eu não conhecia, como hoje tem pessoas que eu nunca vi. Né? Eu olhei assim, nossa, acho que eu amo essa pessoa sem conhecer. Isso aconteceu comigo umas 3 vezes já aqui. Né? Aqui dentro aconteceu. Eu olhava assim para todos, né? Tava na hora da sessão, o pessoal estava atendendo, inclusive, né? Eu olhava para cada um e falava, gente, eu amo, nossa, que pessoa bacana. Olha a outra, todo mundo para mim, todo mundo. Eu senti um amor incondicional, incondicional, sem saber quem era, eu estava amando. Eu senti isso. Depois até contei para o Milânio, né? Que está sempre aí. Contei para o Milânio, e o Milânio falou, é Deus. Você sentiu Deus dentro de você, uma plenitude. Isso já aconteceu umas 3 vezes, infelizmente foi só aqui. Eu gostaria de sair na rua e olhar para todo mundo, eu amo aquele, né? Isso é legal, né? Porque eu me senti tão bem, gente, eu me senti tão bem, leve, sim, nossa, muito gostoso. Amar é muito bom amar, né? Mas a gente tem que exercitar, né? A hora que você está com raiva, a hora que você está nervoso, calma, conta até 10, sei lá, cada um tem seu jeito, né? Vamos baixar, né? Vamos exercitar, né? Eu sempre, já falei várias vezes aqui também sobre a maratona, né? Eu acho que a salvação seria a gente correr uma maratona. Quem dessa sala consegue correr 42 quilômetros, 180, não sei, 180 metros? Alguém aqui consegue? Eu acho que não conheço nenhum atleta aqui, né? Mas olhando para vocês, eu acho que não. Desculpe se eu estou duvidando de alguém aqui, mas eu acho que ninguém consegue. Será que ninguém consegue? Vamos começar a caminhar amanhã todo dia? A gente começa caminhando, caminhando 5 quilômetros, 10 quilômetros. Daqui um mês a gente vai correr 2 quilômetros. Uma corridinha de leve. Eu não estou falando em ganhar a maratona, tá, gente? Ser salvo não é ser o mais evoluído, não é ser o primeiro. Vai ter o pelotão da frente lá, que deve estar Gandhi, deve estar Yogananda, deve estar... Esses são o pelotão da frente, já estão salvos e já estão lá ganhando os títulos. Tudo. A gente só tem que conseguir correr a maratona. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar andando, né? Quem já caminha, começa lá uma corridinha. Né? Quem já corre um pouquinho, né? Corre um pouquinho mais, né? Passa uns 2 meses, corre 10 quilômetros. Daqui 1 ano, 2 anos, talvez para alguns 5 anos, quem não tem problemas, né? Lógico, eu estou falando de pessoas que conseguem correr. Né? Daqui a 2, 3, 5 anos, sei lá, vai conseguir correr 42 quilômetros, vai. Então a gente tem que pensar que a gente não consegue ser salvo. A gente tem que começar devagar, nas mínimas coisas, né? Dando um sorriso para o vizinho, né? Ajudando a uma tia que faz tempo que você não vê, faz uma visita para ela. Poxa, aquela tia que eu não gosto, eu não vou com ela, ela só fala mal de mim. Vai lá e conversa com ela. Por quê? Né? Às vezes ou nem precisa, vai lá, leva um bolo e come com a tia, né? Ou é um exemplo, né? Ou então, sei lá, aquele cara do trabalho que só quer passar por cima de você, pisar em cima de você, né? Fala mal de você pro chefe e tal, né? Vai um dia lá e leva um agrado para ele, sei lá, bate um papo legal, chama o cara para tomar um chopp, né? Sei lá, quem não bebe, tomar um café, né? Muda a atitude. A gente tem que fazer essas pequenas coisas para conseguir chegar lá, né? A gente tem que começar a andar para conseguir correr os 42 quilômetros da maratona, né? Estamos fazendo isso já. Eu acredito que quase todos aqui, ou todos, estejam já fazendo isso, por isso que estão aqui. Alguma coisinha já estamos fazendo, né? Todos aqui já estão correndo 2 quilômetros, vamos chamar assim, da maratona, né? Sim. Ou mais, né? Estou falando o mínimo, tá? Comparando a maratona com a gente conseguir melhorar, né? Vamos trabalhar isso no dia a dia, vamos, né? Como eu falei aqui, o que Jesus faria no meu lugar, né? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Pois é. Depois disso, falar o que mais, né? Mas é verdade, gente. Às vezes nós temos casos, isso é cultural também, né? Mas tem pais que não abraçam os filhos não abraçam os pais, né? Não, porque naquela época eu aprendi que eu tenho que mostrar que eu sou forte, então eu não posso chorar. O homem tinha muito essa cobrança, né? E eu vou falar mal dele aqui, mas eu não vou falar o nome, não vou falar de onde é, né? Mas eu conheço uma pessoa que trabalhou comigo, não vou falar muito, porque senão vai saber, a pessoa vai saber quem é. Mas ele não se permitia ser abraçado, né? O senhor já, de muitos anos já de empresa, tudo. E eu acredito assim, que na visão dele, ele se mostrava fraco quando ele abria. Aí saiu do emprego, ficou muitos anos fora.
E daí um dia encontrei com ele, então ele veio lá e abraçou. Oxe, né? Eu já estranhei, falei, ué, o cara tá abraçando, nunca abraçou, né? Aí comecei a conversar com ele. Aí ele falou, não, eu perdi minha mulher, né? Um pouco tempo também e tal. A minha mulher passou pro outro lado lá. Mas perder a gente não perde, né? Mas é a visão. E depois dessa data ele começou a perceber a importância da demonstração do amor que ele sente pelos outros. Porque não é que ele não sentia carinho pelas pessoas, ele sentia. Só que ele não demonstrava dessa forma. E depois que ele aprendeu que o abraço é uma das melhores formas de demonstração de amor, aí ele não conseguiu parar mais. Você vê ele na rua hoje, ele vem, abraça e dá beijo no rosto. Aí você fala, as pessoas mudam, a gente consegue mudar, a gente consegue melhorar. A gente precisa olhar para dentro de nós, entender, às vezes, a dificuldade que a gente tem, né? E se propor a fazer. E se propor a doar o amor que a gente sente para o outro. Se propor a perdoar. Tem pessoas que não perdoam, passam 30 anos e não perdoam. Vai para o túmulo e não perdoa. Então, essas atitudes, se a gente quer ser salvo, se a gente quer estar num estado de salvação em Jesus Cristo, a gente precisa aprender a amar. A gente precisa praticar o amor. Certo? No dia a dia. Pessoas da live, tem dúvida? Quem tiver dúvida pode mandar, que a Simone vai ler para nós aqui. Ou quiserem comentar também alguma coisa, fique à vontade. Nós temos mais alguns minutos. O pessoal que está aqui quer comentar alguma coisa? Pessoal da casa, inclusive, nós estamos com a reunião aberta. Então, você que está assistindo a live, quiser participar da reunião de quinta-feira, né? A casa está funcionando normalmente, aos sábados também. E Horário a partir das 7h30? você aproveita e já curte para nós, compartilha aí também, que ajuda bastante o espaço. Acho que você podia responder aquela pergunta que eu fiz sobre como que a gente... gostei da sua resposta, acho que... Eu não lembro mais. como que a gente sente que está no caminho da salvação. Como a gente sente. Eu vou repetir a pergunta, porque ela está longe do microfone, às vezes o pessoal lá de casa, né? Ela perguntou como é que a gente sente que está no caminho da salvação. Pois é. Não, assim, acho que não fui eu que respondi, né? A gente ia ter que pedir pro cara vir de novo falar aí. Mas assim, tudo... Quando a gente tem uma dúvida, ou quando algo fica na nossa mente, a gente não consegue resolver, ou às vezes a gente escuta algo e fala, pô, mas será que isso é de Deus? Será que é isso que está dentro do que Jesus nos ensinou? Como que a gente percebe isso? Como que a gente percebe se é uma fala, às vezes o Marcelo fala uma coisa para mim. Como que eu percebo se isso é bondade? Se isso vem de Deus ou não? Então, tudo que faz a gente sentir esperança, tudo que vem da esperança, nos faz sentir que a gente tem como que eu posso explicar isso? Me ajuda aí, cara. Como que a gente pode explicar isso? Tudo que transmite esperança pra gente é de Deus. Então, uma fala, às vezes uma atitude que você viu, você sentiu aquilo dentro de você e fala, nossa, isso tem jeito. Tem como a gente melhorar, tem como fazer, é possível fazer. Então, essa esperança e essa fé que a gente sente, isso a alma reconhece, que não é uma coisa da mente, não é uma coisa do corpo, mas da alma. O espírito, ele sabe. Que nós somos acostumados a falar, meu espírito, né, é assim. Não é que é meu. A gente acha que a gente é um e o espírito é outro que está dentro da gente. A gente é uma coisa só. Então, assim, nós somos o espírito, nós somos a criação de Deus, uma partilha de Deus ali. Então, nós somos deuses também, né, filhos de Deus. Então, quando a gente começa a sentir, como o Marcelo falou, nossa, eu tenho uma pessoa aqui que eu nem conhecia, mas eu senti um amor por ela. Né? Eu sei, nossa, como eu amo essa pessoa. Por quê? Porque as almas, elas se conectam. As almas, elas se reconhecem. Quando eles estão vibrando na mesma sintonia, em Deus, né, que a gente chama de... Como que é o nome aí? Elas estão vibrando numa sintonia, né?
a gente consegue conectar com o outro. Então é normal, às vezes, a pessoa começar a contar uma história para você de vida e você chorar, e você sentir uma emoção. Porque a alma, ela conecta com a outra. Ela sabe. E como que a gente sabe que a gente está no caminho? A alma, ela vai reconhecer isso. Quando a gente faz uma coisa e vem aquela explosão de sentimento bom, né? A gente sabe que a gente deu um passo. Quando aquilo modifica a sua vida e você faz algo que a partir daquele momento você é outra pessoa, você sabe que você deu um passo. Você sabe que você está no caminho da salvação, né? Está no caminho da melhora. Respondido? Seria isso? Ou mudou algumas coisas? Não... O que mais, gente? O pessoal de casa aí tem alguma dúvida? Eu acho assim, né? Só complementando a resposta do Gerson, eu acho que a partir do momento que a gente questiona a nós mesmos, é porque a gente está querendo melhorar. Quando você pergunta para você mesmo, na hora que você está sozinho, puxa vida, aquilo que eu falei ou aquilo que eu fiz, será que foi legal? Será que eu poderia ter feito melhor? Quando você está questionando, você está pensando em melhorar você mesmo. Quando você se questiona. Quando você se questiona, você está no caminho. Quando você está procurando melhorar você mesmo, né? Às vezes, o Gerson deu um exemplo bom, quando você muda uma coisa substancial na sua vida, mas eu acho que é um passo grande, né? Puxa vida, você deu uma andada boa, né? Você deu vários passos, eu acho que não é um passo não, acho que é vários passos. É meu modo de ver só, né? Não tá no caminho, né? Você percebe que está no caminho. Se você conseguiu mudar alguém, se você conseguiu mudar uma coisa difícil em você mesmo, é um grande passo. Mas a partir do momento que você questiona, que você olha para você mesmo, dentro de você mesmo, né? Conversa com você mesmo, dentro de você, né? Deus tem 3 propriedades, vamos dizer, qualidades, né? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, onisciente sabe tudo, onipresente está em todo lugar, Deus está aqui, e onipotente, ele pode tudo. Eu vou me ater a segunda qualidade, vamos chamar de qualidade de Deus, né? Que é onipresente. Se Deus é onipresente, ele está aqui. Ele está aqui, talvez sentado ali, provavelmente, porque ele é onipresente, então ele está ali. Se ele está ali sentado e é onipresente, ele está aqui também sentado, ele está aqui do meu lado, porque ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está aqui do meu lado, sentado aqui, ó. Ele está em pé aqui também do meu lado, porque Deus é onipresente. Ele está ali, está aqui. Então, e entre esses dois, e eu, que estou no meio? Deus não está aqui então? Mas Deus é onipresente. Deus está dentro de nós, gente. Deus está dentro de nós. Converse com você mesmo. Porque Deus, você vai achar Deus dentro de você. Tem gente que não se ateve a isso ainda. Não percebeu isso ainda. Se Deus está em todo lugar, Ele está aqui. Está aqui dentro de mim. Os átomos, as Está moléculas. Aqui, em todo lugar. Ele está dentro da gente. Vamos conversar conosco mesmo. Vamos chamar o nosso Deus interior, como o Milani muitas vezes falou, né? Conversar com o nosso Deus interior. Como é que eu estou? Eu estou bem? Deus, o que você acha de mim? Né? Pensa. Por isso que acho que a meditação é importante. Né? É muito importante. Né? Se você quer melhorar, né? É muito importante. E conversar com você mesmo. Conversar com o ser que está dentro de você. Nós somos parte de Deus. Não, peraí, isso é uma teoria que acho que é panteísta, não sei, que fala que tudo é Deus. Né? Tem a monoteísta, que só existe um Deus, existem várias, né? Eu não lembro mais o nome, mas acho que é panteísta. Acho que é. Pan é tudo, né? Tudo é Deus. Então tudo é Deus, então eu também sou Deus. Deus é onipresente. Nós somos ao mesmo tempo filhos de Deus, mas Deus está presente dentro de nós. Deus está em todo lugar, todos os lugares, inclusive dentro de nós. Vamos conversar com nós mesmos, né? Vamos deixar o momento, no momento que você acorda, por exemplo, né? De manhã você acorda, está na cama ainda, não sei, né? Antes de levantar, converse um pouquinho com Deus, com você mesmo, né? Agradeça, né? Pela noite e converse aqui, como é que vai ser meu dia hoje? Eu vou sorrir para todos, né? Se comprometa com você mesmo. Hoje eu vou sorrir para todos. Até se aquela pessoa que sempre fala mal de mim de novo, eu vou sorrir, né? Se comprometa com as pequenas atitudes. Para mim, esse é o caminho que você está. Quando você está indo para a salvação. Você está salvo? Não sei. Não posso dizer.
né? Não sei dizer, mas você está caminhando para a salvação. Eu acho que isso faz muito parte disso que você falou, né? Da gente aquietar e sentir, né? E sentir. Realmente o que... A gente não costuma muito fazer isso, né? A gente não costuma aquietar-nos para entender. A gente acha que não dá tempo, né? A gente acha que não dá Se tempo. acorda já e eu vai acho dormir. que isso prejudica muito, né? Porque a gente vai ficando assim naquele turbilhão de coisas do dia a dia e quantas que a gente não inventa, que até o que eu comentei antes, né? E você fica nesse looping aí e você não sabe onde você tá, né? E enquanto você não para realmente, como que você vai saber se você está no caminho? Porque você não abre espaço para o sentir, né? E é isso que é importante. A gente abrir o espaço para o sentir, para entender o que eu estou sentindo. Às vezes a gente fica tão perdido, né? Tão, assim, disperso de quem a gente realmente é, que a gente não sabe nem o que está sentindo, né? Então, eu acho que, até como eu comentei com o Gerson mais cedo, esse sentir, né? Esse sentir que você para e vê o que eu tenho aqui, né? A gente usar esse nosso sentir como uma bússola realmente. Eu estou bem? Será que essas situações aqui, será que isso que eu fiz foi bom? Né? Será que é legal, como ele falou ali? Será que no final da tarde, depois que eu sorri para todo mundo, eu não vou estar me sentindo melhor? Será que se eu ajudar quem está precisando, eu não vou me sentir melhor? Né? Então, assim, isso é para cada um. Né? Não adianta eu falar aqui e não fazer, ou vocês ouvirem também e não pararem para pensar sobre isso. É importante a gente entender que para cada um tem a sua responsabilidade nessa salvação também, né? E ninguém vai salvar você. É individual. A única pessoa que é capaz de salvar você é você mesmo, certo? Nem Jesus vai salvar você se você não quiser. Você precisa querer isso. Você precisa fazer isso por você e fazer uma escolha. E eu acho que, beleza, a escolha começa lá quando eu decido fazer a maratona, né? A maratona começa no primeiro passo que eu dou. E qual que é o nosso primeiro passo? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de convidá-los a fazer é o quê? Qual vai ser o primeiro passo que vocês vão dar? Não precisa falar, né? Mas qual que é o primeiro passo que vocês vão dar? Como o Marcelo disse, todo mundo está aqui, a gente acredita que já está andando uns 2 quilômetros, né? Mas será que não dá para andar 3, 4, né? Você tocou num ponto aí, no meio aí, né? Não quis interromper, lógico, mas a gente às vezes esquece, né, que a primeira pessoa a fazer a caridade somos nós mesmos. A primeira pessoa, isso não é egoísmo, gente, isso não é egoísmo, é muito longe do egoísmo. A primeira pessoa que você tem que se preocupar na sua vida é você. Quem já viajou de avião sabe disso, né? Quando tem uma mãe com uma criança, a aeromoça orienta, fala, se a cabine despressurizar, vai cair as máscaras, primeiro você põe em você, depois você põe na criança, porque senão você vai desmaiar e você não vai pôr nem você nem na criança. Aí morre os dois. Então, primeiro você põe a sua máscara, né? Nada a ver com a máscara da pandemia, tá, gente? É a máscara do avião, tá? Para respirar o oxigênio. Então, primeira coisa, vamos tratar da gente, né? Isso não é egoísmo. Para a gente poder distribuir o amor que está dentro da gente, a gente tem que estar razoavelmente bem. Quem está mal é difícil, né? Então, a primeira caridade que você tem que fazer é com você mesmo. O primeiro passo da maratona, é você se melhorar, se estabilizar, né? Se equilibrar, para depois você passar daí para frente, né? Distribuir o seu amor. E é simples, assim, no final do dia, você fazer esse balanço que a Simone falou, né? Chegar no final do dia, e aí? Como que eu fui hoje? Ó, mas preste atenção que vocês vão escutar, porque vocês escutam sim. Aí você vai falar, nossa, tratei mal aquela pessoa lá, não precisava ter feito daquele jeito, não, mas amanhã eu não vou fazer. Então é importante também você não se cobrar disso. As pessoas elas se cobram muito também. Tá, errei mesmo hoje, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou fazer diferente, vou tentar de novo. É passado, né? Você errou, deixa para trás. Deixa, vou fazer de novo, amanhã vai ser melhor. Vou pedir desculpa. Então, assim, esse se propor, né? A gente acaba
trilhando aí, entrando então no caminho da nossa salvação. Certo? Não Então, se puna, né? Pelo não que se você, se você acha que você errou, não se puna. Passou, não mude, não faça mais. Fechou? Então, boa noite a todos, né? Que Deus abençoe a todos que estão em casa, todos aqui. E aqui a gente continua com os trabalhos. Tchau.